Muito boa tarde, 12 horas 30 minutos na sua Rádio Estádio. É sexta-feira e é por isso sinónimo de comentário com assinatura de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting Clube Portugal, nosso comentador com assinatura à sexta-feira. Bem-vindo, Bruno, boa tarde. Muito boa tarde, Remo, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bruno, repetindo então boa tarde a si e a toda a audiência da Rádio Estádio. Há aqui vários temas para hoje. Aliás, na semana passada prometemos que iríamos começar hoje com a candidatura de Fernando Gomes, recandidatura de Fernando Gomes à presidência da Federação Portuguesa de Futebol. Vamos falar também da violência no desporto, tão em voga esta semana e que já muitas vezes abordou aqui no seu comentário, e obviamente do resumo da semana do processo do ataque à Academia de Alcochete. No entanto, não resisto a começar por lhe perguntar sobre algo que vi há pouco, uma notícia do JN que dava conta que Carlos Pinho, presidente do Arouca, aceitou retirar a queixa contra si no caso do túnel de Alvalade, assim ficou conhecido, mas que obrigaria a um pedido de desculpas seu publicamente. Isto é um processo que já está a decorrer há algum tempo e que levou a algumas discussões entre mim e o meu advogado para esse caso. E algumas discussões porque há princípios basilares neste processo que eu não abdico. Não abdico independentemente do resultado do próprio processo. Inclusivamente, disse ao meu advogado que preferia ser condenado na justiça injustamente a assumir qualquer coisa que não tivesse feito. E a verdade é que essa notícia a que fala vem logo com o título Pedir desculpa da cuspidela. Bem, vamos lá deixar claro mais uma vez que não houve cuspidela nenhuma e que isso foi um facto inventado pelo Carlos Pinho e pelo filho. Não houve absolutamente nada. Aliás, perante tudo aquilo que aconteceu e que deu origem a uma decisão do TAD, uma decisão que já não me lembro, tenho coisas muito mais importantes na minha vida que pensar, mas que foi do género 1 ano ou 2 anos de castigo para o presidente do Arouca e 2 meses para mim, foi assim qualquer coisa de tão desproporcional. Pelo que eles viram, analisaram, viram e reviram as imagens, verificaram que foi ele que começou tudo, que não houve cuspidela nenhuma, falam apenas da saída de fumo. Se eu estava a fumar o meu cigarro eletrónico, é natural, ao ter levado uma pancada no peito, que eu tivesse expelido algum fumo, que tinha, como é óbvio, mas para que fique absolutamente claro, um processo que está a ser negociado e que levou a várias discussões minhas, exatamente por prever este tipo de comportamento, que é o tipo de comportamento de entrar numa narrativa no meio de um processo de Alcochete, que é Bruno Carvalho que cuspiu em Pinho. É absolutamente falso. E aquele acordo que está em cima da mesa e que Carlos Pinho rapidamente veio para de uma deselegância total, nunca se faz, nunca tinha visto as pessoas estarem com um processo, estarem os advogados a negociar um acordo e vir a pessoa falar sobre isso. É de facto deselegante e espero que o meu advogado neste momento perceba todas as condicionantes e todas as minhas discussões sobre este assunto e aquilo que está em cima da mesa para ser homologado pelo juízo é um pedido mútuo de desculpas, que nada tem a ver com cuspidela absolutamente nenhuma, porque não existiu cuspidela nenhuma, mas pela altercação que se gerou. Sinceramente, não me custa absolutamente nada, havendo um pedido de desculpas mútuo, terminar com este assunto que, como as pessoas podem imaginar, tem assuntos muito mais importantes na minha vida do que estar preocupado com o assunto relacionado com o presidente do Futebol Clube de Arouca. Mas aquilo que está em cima da mesa é um pedido mútuo de desculpa, que nada tem a ver com cuspidela nenhuma, portanto escusam de fazer títulos sensacionalistas, porque jamais, em tempo algum, eu assumiria ou pediria desculpa de uma coisa que eu acho ordinária, real e que nunca o faria. E que tenho muito orgulho em, depois das coisas terem sido vistas e revistas,
por todos os órgãos de justiça desportivos, se tenha chegado à conclusão que não existiu absolutamente nada disso. Sim, senhora, a altercação está em cima do processo. Mas já agora, eu sobre isto quero relembrar uma coisa, porque estamos fartos de ouvir pessoas que viveram terror e que pessoas que foram confrontadas por outras e nem bom dia nem boa tarde levaram. Eu quero relembrar sobre este processo do Arouca que, com toda a fábula que foi criada à volta do assunto do Arouca e sobretudo a fábula da cuspidela, eu fui ameaçado por um homicida que estava em fuga. Um homicida que estava em fuga, Pedro Dias de Arouca. E esse Pedro Dias de Arouca, o que se originou esta fábula toda, para além de denegrir o meu nome, porque na cabeça de muita gente passa a ideia que eu possa ter cuspido em alguém, coisa que jamais em tempo algum eu faria, jamais em tempo algum a ninguém. Já disse várias vezes, foi-me dada uma educação que eu não abdico. Agora, este enfabulamento todo deu a que publicamente, enquanto estava foragido, Pedro Dias me ameaçasse de morte. Isto não é brincadeira. As pessoas têm que ter a noção daquilo que fazem e das repercussões daquilo que fazem. E isso sim, ter um homicida a publicamente ameaçar que nos mata, é que sim, é um terror que, graças a Deus, muita gente não viveu, mas que fala agora de terror como se soubesse minimamente o que é que isso quer dizer. Portanto, sobre este assunto, espero que fique terminado. Não há nenhum pedido de desculpa de cuspidela nenhum, porque foi tudo um enfabulamento. Tenho muita pena que se tenha chegado até ao ponto de um homicida me ameaçar, ao pânico que isso criou em mim e na minha família. Estávamos a falar de um homicida em fuga, e espero que este acordo seja homologado, que o pedido de desculpas de ambos seja tornado público e que as pessoas escusem o Pinho, eu, de voltar a falar sobre o assunto, porque nem quero eu me lembrar que alguma vez me cruzei com Pinho, e acredito que Pinho também não se queira lembrar que se cruzou comigo. Bruno, e prometo, já lá vamos aos temas que tinha decidido abordar hoje. Está também na ordem do dia a questão relacionada com a entrega de assinaturas de associados do Sporting, o movimento Dar Futuro ao Sporting, que esteve reunido longamente com Rogério Alves para entregar essas assinaturas que visam a destituição da atual direção de Frederico Varandas. Esse movimento disse que não está ligado às claques nem a nenhum antigo dirigente, mas pergunto qual é a sua leitura disto. Olha, a minha leitura é que foram perder tempo, eu já tinha falado nisso aqui, foram perder tempo, porque no momento em que foram reunir com uma pessoa que já disse na televisão que se estava a borrifar para os estatutos, porque havia coisas que ele não concordava, então interpretava as coisas como queria, foi uma perda de tempo total, não vai dar em absolutamente nada. Já começam a preparar as pessoas, porque há sempre narrativas. O Sporting é péssimo em criar narrativas a sério sobre os problemas graves que assolam o futebol português e o desporto, mas é excelente a criar narrativas internas, é absolutamente excelente. E já está a narrativa que o texto das pessoas, olha, que eu não conheço de lado nenhum, mas o texto das pessoas é um texto cuja justa causa fala muito da SAD e aquilo é o clube. Bem, vamos, não interessa para nada, porque não vai dar em nada, mas de uma vez por todas entendam que o clube, o Sporting Clube de Portugal, tem futebol, ele é dono maioritário da SAD. Portanto, é lógico que as coisas que se passam na SAD podem ser levadas às Assembleias Gerais do Sporting, até porque, em bom rigor, as grandes decisões que são tomadas nas Assembleias Gerais da SAD só passam pela votação massiva que é dada pela percentagem que o Sporting Clube de Portugal tem. E os sócios não são levados a falar sobre isso, eu já disse isto aqui. E, no entanto, o Sr. Frederico Varandas levanta cerca de 80% dos votos em cada votação, como se fosse dono do Sporting Clube de Portugal,
quando os associados não têm uma palavra a dizer. Claro que podem ser levados os assuntos da SAD, claro que podem ser, e mais, não era preciso, jamais, em tempo algum. Isto ainda não era uma ditadura, passou a ser, mas ainda não era uma ditadura. Ao Sporting vivia-se em democracia, agora vive-se numa ditadura, onde há uma pessoa, pasme, num universo de 3 milhões e meio, só em Portugal, há uma pessoa que vai decidir se a justa causa é justa ou não. Portanto, o voto na cabeça de uma pessoa decide pelos associados todos. Isto não entra na cabeça. Claro que os estatutos não é isso que prevêem, nem poderiam prever, porque isso é a subversão da democracia. Quer dizer, agora é o senhor Rogério Alves, essa alma penada que anda sempre no Sporting, não é? Ou umas vezes diretamente, outras vezes pairando, que vai decidir sozinho se há justa causa ou não. Claro que não pode ser assim, porque o voto de uma pessoa não se pode sobrepor ao voto dos associados todos. E é esta a brincadeira que andam a fazer com os sportinguistas. É este tipo de decisões, que são decisões de ditadura. Os ditadores é que dizem, eu quero, posso e mando, e é assim, olha, eu acho que isto não é assim, acho que isto é assim. Portanto, não vai dar em nada, mas não é, porque o texto está bom ou mau, não me parece que esteja muito bom, mas está mais do que suficiente para os objetivos a que aqueles 3 mil votos propuseram. Já estão em narrativas que é SAD, que não é SAD, que é uma pessoa isolada que vai decidir da bondade ou não da justa causa. Sinceramente, para mim, disto tudo, o mais importante é fazer a comparação entre a fotografia daquela aberração que se chama Jaime Marta Soares, que tinha por detrás o emplastro de Diogo Orvalho, onde saíam da porta do multidesportivo com meia dúzia de folhinhas a dizer que tinham lá 3 mil votos, e ver a fotografia destes 2 rapazes com uma caixa organizada, com uma série de resmas de papel. As pessoas que de uma vez por todas percebam que o Sporting foi vítima de uma golpada, e foi vítima de uma golpada terrível. Se têm dúvidas, vejam as fotografias, percebam o que são 3 mil votos na mão destes 2 jovens e percebam o que eram as folhinhas que estavam na mão de Jaime Marta Soares, que ele dizia que também eram os 3 mil votos. Para mim, foi o momento mais marcante, foi ficar provado visualmente que Jaime Marta Soares é um dos maiores charlatões que passou alguma vez no Sporting Clube de Portugal. Bruno, vamos avançar rapidamente, mas também há aqui um tema, pelo menos tenho que lhe lançar. Vítor Espadinha, que ficou conhecido daquela vez que prometeu que apesar da idade até se o confrontasse, que o agrediria fisicamente, toda a gente se lembra disso. Ele agora é cronista também, segundo julgo saber, e chamou-lhe psicopata. O que é que quer dizer sobre isso? Olha, eu vou pela primeira vez em público, vou dedicar 2 minutos a Vítor Espadinha. Vítor Espadinha faz uma crónica, pelos vistos foi convidado pelo Jornal de Notícias para fazer crónicas, faz uma crónica em que diz que está ali porque é um sócio antigo e que realmente trabalhou em 2 direções, uma com essa sumidade do Sporting, que seu nome Sousa Sintra, e outra com um psicopata que fui eu no Conselho de União. E que ao fim de 2 meses desistiu e tal, e coisa, porque percebeu logo que aquilo era o Sporting Máfia de Portugal e tal. E que agora vai fazer um papel de Paula Bobone do Jornal de Notícias, porque vai ensinar os relatores desportivos a dizer Ipswich, Middlesbrough, Tottenham, não me lembro o que é que ele escreveu. Bem, vamos entender o seguinte. Vítor Espadinha, com o seu amigo Carlos Seixas, que também era do Conselho de União, e os 2 da minha lista, Carlos Seixas, que de repente não Zé Ninguém passa a comentador de várias televisões, ficaram muito indignados porque a minha primeira medida foi retirar os conselheiros leoninos dos lugares mais vendáveis do estádio, que eram por baixo da tribuna, na central, em poltrona, onde eles habitavam não pagando nada, e mudei-os para o lado
lá do estádio para a lateral, que eram os lugares menos vendáveis. Bem, aqui Del Rey. E, sobretudo, por essas duas avantesmas, Vítor Espadinha e Carlos Seixas. Bem, quiseram tornar a vida num inferno, andaram a fazer reuniões de revolução com os restantes conselheiros leoninos, porque era indigno serem colocados de borla no outro lado do estádio, que não tinham acesso à tribuna. Portanto, estavam enganados na lista onde estavam. Uma das coisas que eu tinha prometido era que ou o Conselho Leonino se remodelava ou se extinguia. E foi uma das minhas grandes obras, foi a extinção do Conselho Leonino. Bem, mas foi uma revolução brutal, porque o Sr. Vítor Espadinha queria estar no seu lugar almofadado de borla. Eu dei a hipótese deles comprarem, quem quisesse, mas compravam. Não quiseram, então acabou por não ir às reuniões e ser afastado. Mas esta ligação de Vítor Espadinha e de Carlos Seixas vem de há muitos anos. São, neste momento, dois comentadores, cronistas, comentadores, e dois gestores da noite. Bem, Vítor Espadinha com a mulher com o bar de meninas à noite e Carlos Seixas com a sua mulher na respeitável profissão de fazer filmes pornográficos. Bem, foi assim que se conhecem, pelo menos foi assim que me disseram, e estas duas figuras que decidem dizer mal de mim, que sou um grande psicopata, estas duas figuras realmente entabularam uma luta que até aos dias de hoje é feita. Mas pura e simplesmente a única coisa que os chateou foi terem sido retirados de um lugar mais vendável que nunca o tinha sido, porque era um lugar reservado ao Conselho Leonino. E para mim isso não existe. E por isso foram mudados. Bem, não dou um conselho ao Vítor Espadinha. Bem, talvez a próxima crónica pudesse ser sobre chulos e proxenetas. Digo eu, penso que seria uma boa crónica que ele podia fazer. Ao Jornal de Notícias digo o seguinte: se é por ele ser um sócio antigo, eu relembro, por exemplo, Eduardo Barroso, que é uma pessoa respeitada por todos, é sócio mais antigo do que ele, e está muito habituado às lides de falar de futebol há décadas que faz isso. Ou então, também um sócio mais antigo que ele, que se chama João Trindade, que é das pessoas mais sensatas que eu já vi, foi dirigente no Conselho Leonino pelas minhas listas desde 2011, portanto durante 7 anos, e também faz livros, está nos órgãos sociais dos Leões de Portugal, é uma pessoa bastante sensata. Se é por ser um sócio antigo, eu diria ao Jornal de Notícias que tem Eduardo Barroso e João Trindade duas pessoas que são muito mais referências para o universo leonino do que o Vítor Espadinha. Se for para falar sobre sexo, eu dizia ao Jornal de Notícias para convidar o Salleão. Bem, eu não sei o clube do Salleão, mas pelo menos tem nome Leão e percebe mais de pornografia que os outros dois juntos. Bruno, vamos então avançar, até porque tínhamos prometido no último programa que iríamos falar e não tivemos tempo da recandidatura de Fernando Gomes à presidência da Federação Portuguesa de Futebol. Era algo esperado e foi muito rápido, apareceu muito rápido o apoio da maioria dos clubes, incluindo dos 3 grandes. O que é que lhe apraz comentar sobre esta recandidatura de Fernando Gomes? Eu seria aqui um grande hipócrita se não dissesse que é algo absolutamente natural. Quer dizer, se nós formos ver, Portugal é campeão da Europa e do mundo na maior parte das seleções sobre o domínio da Federação. Estamos a falar de futsal, estamos a falar de futebol de praia, estamos a falar de futebol. Por isso, construiu a cidade do futebol, fez agora um canal. Os sub-23 estão a ter sucesso, portanto, eu acho que é perfeitamente natural esta candidatura ou recandidatura de Fernando Gomes. É uma pessoa que tem subido, já tem cargos bastante elevados na UEFA, na FIFA, portanto é alguém que tem subido e naturalmente teria que ser um candidato. Bom, dito isto, agora vou dar a minha opinião. Eu acho que o Fernando Gomes é uma pessoa que é um fabuloso rainha de Inglaterra. Isto é, eu já tinha dito isto publicamente outras vezes, é daquelas pessoas
está bem para o tchim-tchim, aquela coisa do tchim-tchim, pronto, e corta a fita, inaugura, e é um bom diplomata, dá uma mão, tira com a outra, depois dá uma festinha num, apaga o ego ao outro, depois liga para o outro, depois convida ao outro, depois leva lá a comer à cidade desportiva, depois leva umas pessoas a umas viagens, depois outras pessoas a outras, depois diz mal de uns a uns, depois diz mal de outros. É um verdadeiro diplomata. E portanto, eu acho, daquilo que conheci do mundo do futebol, que está muito bom. Está muito bom, porque realmente o futebol é tudo uma hipocrisia tão grande, que ele está ótimo ali, ele faz uma belíssima figura de rainha de Inglaterra e a verdade é que vai sendo respeitado por uma pessoa que já tem cargos na UEFA e elevados na UEFA, na FIFA, e está na Federação e a Federação tem estes resultados, é porque realmente faz um excelente trabalho a nível diplomático. Depois, não é um reformista, é um acomodado, é um acomodado, é um acomodado. Os acontecimentos, é esperto. Quando sente que alguma mudança vai fazer, quer ser o primeiro. Isto aconteceu com o VAR. Eu lembro-me de uma reunião onde eu pedi uma reunião com o Platini, que foi aceito, e o Platini chamou o Fernando Gomes, e onde me disseram na cara, e eu estive 2 a 3 horas a insistir com a introdução do VAR, e fui quase gozado pelo Platini e pelo Fernando Gomes, que jamais em tempo algum iria entrar o VAR, e depois Fernando Gomes aparece na dianteira como uma das primeiras pessoas que implantou o VAR. Portanto, é nisso que eu digo que ele é fantástico. Nisso ele é fantástico, porque vê o vento da mudança e é logo dos primeiros mas esquece que eu estava nessa reunião e que ele desdenhou e desprezou e gozou com a introdução do VAR no futebol. Como, por exemplo, aconteceu, falámos já nisto, como aconteceu com o CEO do International Board, que disse que as imagens podiam ser passadas na televisão ou nos videoscreens do estádio, e ele disse, da plateia, estava ao meu lado, disse que não, e eu disse, bem, algum dos senhores está a mentir. Peguei no microfone e disse, algum dos senhores está a mentir. Gosto muito dos dois, mas está aí o CEO do International Board, está aqui o Presidente da Federação, um dos dois está a mentir. Bem, eis num quando sai a notícia na marca que os espanhóis vão avançar. Tenho a certeza que neste momento Fernando Gomes já está a pôr a máquina em andamento para ser dos primeiros também a passar no videoscreen e a dizer, não, eu, Fernando Gomes, que já nisto há muitas décadas, como ele me dizia a mim, fui um dos pioneiros no mundo do videoscreen. Acho que o futebol necessitava de reformadores cada vez mais. Eu adorei conhecer o CEO do International Board, um rapaz novo, um rapaz com ideias descomplexadas, sem aqueles complexos do futebol. Eu lembro-me de ir à final da Liga dos Campeões, que aconteceu no Estádio da Luz, e não percebi muito bem se estava no mundo do futebol ou se estava num asilo, porque, sinceramente, eu acho que havia lá pessoas com mais de 200 anos, e não eram poucas. Percebo muito respeito pelas pessoas, mas o futebol tem que se regenerar. O futebol precisa, e o desporto precisa de gente nova, descomplexada, que não faz as coisas só porque sim. Sempre foi assim. Não, é impossível mudar. O futebol sempre teve sucesso assim, para que é que vamos mudar? Depois, de repente, muda-se as vontades. Não, eu sempre digo que eu luto por isto desde 1900 e troco o passo que eu já luto por isto. Portanto, tenho pena, porque Fernando Gomes se aliasse à sua faceta fantástica de diplomata, uma veia reformista, era dos melhores presidentes de federação do mundo. Há muita gente que não gosta dele, tem Tiago Craveiro, alguém que vai empurrando e que o vai alertando, é alguém muito metido no mundo da política e que o vai alertando para aquilo que deve ou não. Portanto, aqueles lives que ele tem que ser o primeiro, é Tiago Craveiro, que lhe vai dizendo, lhe vai alertando e que vai colocando sempre
na moda de cima e como dos primeiros a implementar aquilo que ele negou durante décadas. Muito mais que Fernando Gomes, que eu acho que é uma figura consensual, portanto, vai ganhar, isso não há dúvida nenhuma, vai ganhar, já ganhou, ele sabe, já ganhou. Para mim seria importante ele mudar os restantes órgãos todos. Se bem o conheço, não devem fazer nada disso, devem manter as pessoas todas. Aquela ideia pré-concebida que é um chavão bonito, que os portugueses gostam, que a equipa vencedora não se mexe, portanto deve ir manter aquelas pessoas todas. Acho que o futebol merecia mais, acho que o desporto merecia mais, espero estar enganado e que ele faça alterações nas equipas e que coloque dentro da equipa as pessoas que tenham características diferentes das dele, isto é, reformadoras, descomplexadas, sem ideias pré-concebidas, para conseguirem cada vez fazer mais e melhor. Agora, ele já tinha ganho, mesmo antes de se recandidatar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Bruno, segundo o tema de hoje, violência no desporto, numa semana em que Frederico Varandas foi recebido, então, pelo Ministério da Administração Interna e pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que esta semana esteve particularmente ativo, se calhar aquilo que não falou, a maior parte das vezes esta semana falou por todo esse tempo que esteve calado, noutras situações, digo eu, apenas me vinculo a mim o que estou a dizer, mas para lhe perguntar, e se na sua opinião não há aqui, às vezes, medidas diferentes, tratamentos diferentes da Justiça em relação àquilo que é a violência no desporto? A justiça é uma hipócrita. Nós falámos em justiça na violência do desporto, é sermos hipócritas. As pessoas têm aquela tendência de dizer, até porque a estátua assim o é, está vendada, a justiça é cega. Mas a justiça não é cega, porque as pessoas são ceguinhas. A imagem da justiça cega é uma justiça igual para todos, uma justiça que não tem cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. É isso que quer dizer a justiça cega. Nós portugueses, levamos à letra. A justiça é cega, são cegos, são ceguinhos, são tapados. É como se costuma dizer na gíria, são tapados. Porque, sinceramente, está a decorrer esta novela mexicana terrível e de péssima qualidade, que é o caso de Alcochete. Sinceramente, este julgamento está-se a arrastar de forma penosa, parece aquelas séries que não querem acabar, mas a coisa até começou interessante, mas depois já se arrastam, a coisa já se arrasta. Os telejornais abrem com Alcochete, os telejornais têm painéis para falar de Alcochete, as pessoas todas falam de Alcochete, mas há um mundo à volta de Alcochete. Há outras coisas à volta de Alcochete. Então o que é que há à volta de Alcochete? Bem, em primeiro lugar, 2 meses antes, uma situação tão grave dita pelo treinador e pelo presidente do Guimarães, uma situação tão grave, ou pior, na Academia de Guimarães. 0. Nada. Como diria o senhor encomendador, bola. 0. Bem, já depois de Alcochete, um ataque violentíssimo em Aves. O que é que aconteceu? Nada. Uma batalha campal no jogo em Vizela. No Vizela Benfica. O que é que aconteceu? Nada. Um ataque bárbaro com consequências gravíssimas à equipa de futsal do Leixões. O que é que aconteceu? Nada. E já agora, um fortíssimo abraço a estes atletas que tiveram que receber pelo menos 2 deles assistência médica grave e que no dia a seguir estavam a jogar. Um fortíssimo abraço a esses homens que realmente não se deixaram intimidar, independentemente da gravidade da situação, não se deixaram intimidar e foram exercer a sua profissão. Agora, em termos de justiça, eu relembro o seguinte: vai no 3º adiamento o caso de um homicida que matou um adepto do Sporting, chamado Marco Ficini. É a terceira vez que é adiado.
E eu vou-lhe dizer uma coisa, eu não tenho teorias da conspiração, mas eu digo-lhe o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma que isto vai ser adiado até acabar Alcochete, porque já viu qual é a chatice para a narrativa ter que se falar de um adepto do Benfica que matou uma pessoa. Por isso é que isto está a ser adiado, que é para continuar o linchamento do Bruno Carvalho. Porque se vir, não se fala de outra coisa. Já houveram, 17, 18, 19 sessões, nem sei, não as contei. Mas é Bruno Carvalho, 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 Bruno Carvalho. E veio de manhã e fala do Bruno Carvalho, veio de tarde fala do Bruno Carvalho, veio do Bruno Carvalho, é o Bruno Carvalho, é o Bruno Carvalho. E alguma vez a comunicação social ou os partidos políticos queriam que isso fosse parado por um caso de homicídio. Nós estamos a falar de um caso de homicídio, está toda a gente muito chocada. Sinceramente, estamos a falar de um caso de homicídio, é a terceira vez que é adiado, mas isto é justiça. Mas, sinceramente, isto há alguma justiça. E Alcochete serviu de exemplo para alguém com estes casos gravíssimos. E quer mais, dou-lhe mais. Não tem a ver nada com o desporto. Os bombeiros que foram violentamente agredidos. Mas serviu para alguém, está a servir para alguém, a não ser para aqueles que quiseram fazer um golpe de Estado no Sporting e afastar e decapitar, na verdadeira acepção da palavra, ao presidente do clube, na altura que sou eu. E pasme-se, e agora eu vou ter muito cuidado com o que vou dizer, mas pasme-se, o que é que o povo português está a assistir em termos de violência? Até já vemos, peço desculpa desta designação, mas atrasados mentais que vão para a televisão, para vários canais, dar o meu exemplo em casos de agressões em hospitais. Isto ultrapassou tudo. E agora vamos sinceramente parar um bocadinho e pensar o seguinte. Então, o Henrique Monteiro, seu colega jornalista, nós cá em casa apelidamos-lo de porquinho da Índia. Não sei se já viu aquela fotografia, é uma fotografia fofinha que ele tem sempre quando faz os seus comentários, tem uma fotografia fofinha, e também não sei se sabe que um porquinho da Índia não é mais que uma ratazana que não foi ao cabeleireiro. Portanto, lá vem ele dizer, aqui del rei, tal, eu fui logo na altura, porque o Bruno Carvalho é o mandante moral, não tenho dúvida nenhuma, ele é o culpado moral, aliás, e o que se tem ouvido, tenho ficado apavorado com o que tenho ouvido, apavorado, depois não diz mais nada, quer dizer, depois as pessoas leem aquilo, como são umas ignorantes, pensam que aconteceu assim uma coisa assim, não sei o quê. Mas o porquinho da Índia tem que se lembrar de algumas coisas. Em primeiro lugar, na lei existe uma coisa que é a calúnia e difamação. E isto, as pessoas andarem todas a dizer que eu sou o culpado moral, vai ter consequências. Em primeiro lugar, porquinho da Índia que tenha isso. Não tenho medo da maçonaria, não tenho medo de porquinhos da Índia, muito menos de ratazanas que não vão ao cabeleireiro. Bem, sinceramente, ele vem dizer que ficou muito chocado com as minhas palavras. Bem, eu já estou farto deste assunto das minhas palavras, porque eu vou recordar o que é que eu disse sobre Alcochete na noite em que eu estava a ser violentamente atacado nas televisões e por alguns jogadores que estavam com ar acusatório. Eu estava de rasgo. E eu vou repetir o que eu disse. Isto foi um crime hediondo que tem que ser resolvido pelas entidades competentes. Isto foi o que eu disse. Ponto final. Não venham cá porquinhos da Índia e dançarinos de verão na noite, coisa, dizer o contrário. Isto foi o que eu disse. Depois, mais à frente, disse o seguinte, e agora pasme-se. O crime é algo que nós temos que conviver dia a dia. E vieram logo uns hipócritas da nação dizer, crime, calma lá, as coisas não são assim. Não, senhor hipócrita. Então onde é que você estava? Onde é que você estava? Em Leixões, no Aves, em Vizela, nos Bombeiros, estava a tirar selfies. Onde é que você andava? Então não é verdade que aquilo que nós vemos é que o crime faz parte do dia-a-dia. Agora não devia fazer, eu não disse que devia fazer parte. Agora, não é todos os dias, ó batem no médico,
ou batem na enfermeira, ou batem em bombeiros, ou batem em jogadores de futsal, ou batem em jogadores de futebol, ou batem em treinadores. Então não é, pasme-se, não é verdade o que eu disse. Mas foi por ter utilizado a palavra chato, dizer que era chato estar a ouvir os telefonemas das famílias para as pessoas, inclusivamente da minha família para mim. Mas nós não utilizamos todos esta palavra. Toda a gente não utiliza. Tive um acidente de carro. Isso foi chato. Não foi chato. Foi o carro para a sucata e se calhar morreu alguém. Mas as pessoas dizem, utilizam-se. Para que é que estamos com esta narrativa armados em parvo? Estamos com esta narrativa. Então o que eu vejo enquanto cidadão é que o crime não é algo do dia-a-dia. Claro que é. E vejo alguém a revoltar-se com isto. Claro que não. É inacreditável o que está a passar. É as polícias cada vez com mais medo e sem meios. É a GNR cada vez com mais medo e sem meios. E sinceramente estão muito chocados com o que eu disse. Eu estou chocado no país onde vivo, onde toda a gente é agredida. Eu agora vou completar a frase que disse naquela noite. O crime faz parte do dia-a-dia. Infelizmente, porque os nossos políticos não valem nada. Ponto. Eu devia ter acabado a frase desta forma. Porque políticos, como deve ser, já tinham posto mão neste país. E não é só no desporto, era em tudo. Já deviam ter posto mão neste país, onde, infelizmente, o crime é algo que convivemos no dia a dia. E só hipócritas é que vêm dizer o contrário na televisão e depois vêm um país de miséria e andam em festarolas e em viagens e em grandes discursos porque não vivem o dia-a-dia. Eu vivo o dia-a-dia, eu sei, e não há dúvida nenhuma que tudo o que tem acontecido só me dá razão. Primeiro, Alcochete não foi exemplo para ninguém, porque já aconteceram coisas muito mais graves. Segundo, infelizmente, a justiça é uma justiça que está cada vez mais a trabalhar para o mediatismo e para interesses próprios e privados e particulares e não para se fazer justiça. E isso é horroroso, é pouco dignificante, é assustador viver num país onde realmente as pessoas são umas hipócritas e, infelizmente, devido à sua incompetência, o crime, sim, faz parte do nosso dia-a-dia e, sim, não devia fazer. E, sim, tenho 3 filhas que me assusta o mundo onde vão viver, porque isto está a piorar cada vez mais. E, por último, para acabar este assunto, gostava só de dizer o seguinte. O Sr. Secretário de Estado do Desporto devia ser homenzinho e vir dizer de uma vez por todas o que é que foi o teor da nossa última reunião que nós tivemos na Secretaria de Estado, onde eu lhe disse e expliquei tintim por tintim o porquê, que um dia e muito em breve poderia acontecer uma desgraça e que o culpado ia ser o Estado. E uma desgraça e que o culpado ia ser o Estado. E a verdade é que, passado uns tempos, aconteceu. E esse senhor não teve nunca a coragem de vir dizer que eu tive a coragem de lhe dizer. Mas na noite que aconteceu, veio também, feito hipócrita, que é o que ele é, veio feito hipócrita também condenar não sei o quê. Que eu não sou hipócrita e eu sei as palavras que uso. Eu sei as palavras que uso, pois sei a narrativa que a comunicação social quis passar. Quis passar que eu disse, foi chato o que aconteceu em Alcochete. Não, eu nunca disse isso. Quem diz isso é mentecapto, aldrabão, ignorante e já teve alguma relação com Varandas, que já tem também a incontinência da mentira, que eu já disse aqui neste programa que é contagioso. Bruno, vamos então avançar no tempo que nos resta, um tema, e recebemos muitos e-mails a pedir o seu comentário em específico, mas avisar os nossos ouvintes que o Bruno faz sempre à sexta-feira o resumo da semana do processo do ataque à Academia de Alcochete, uma semana em que Mário Monteiro, mas também Jorge Jesus e Rui Patrício disseram muitas coisas que para muitos indicam na sua direção, mas acima de tudo interessa ouvir a sua opinião sobre esta semana. Sinceramente, essa coisa do indicam. Nós numa narrativa que criamos, eu vou explicar outra vez às pessoas com o máximo de carinho possível. Nós todos, em cada frase, podemos interpretá-la de uma forma, na nossa vida, no nosso dia-a-dia, ou de outra. Bem,
até a lei. Porque é por isso que há, não é em Alcochete, é no sistema judicial português e no mundo, há advogados de acusação e advogados de defesa que usam a mesma lei. O que significa que até a lei, que devia ter uma interpretação una, tem a possibilidade de interpretações que dá para os advogados de defesa terem uma interpretação e fazerem o seu caso a partir da lei e da mesma lei os advogados de acusação fazerem o seu caso. E depois haverá um juiz que será o garante e o decisor entre qual das interpretações será a interpretação mais correta. Portanto, se nós quisermos ver maldade, não é? Se nós quisermos ver maldade nas coisas, vemos maldade em absolutamente tudo. Quer dizer, é aquela velha história. O copo está meio cheio ou está meio vazio? Os otimistas dizem que está meio cheio, os pessimistas dizem que está meio vazio. É como na matemática, não é? Aquela coisa das médias, não é? Estou eu, está o Rêmulo, eu como 2 frangos, o que é que diz a média? Comemos um frango cada um. As perspectivas da vida são assim. Eu gostava muito mais de dizer o seguinte. Bem, em primeiro lugar, o Mário Monteiro, nós não nos podemos esquecer que deu uma entrevista onde eu julguei que ele tinha um buraco no peito, um buraco de grandes dimensões, que lhe tinha atravessado o peito às costas. Isto foi quase a descrição que ele fez na entrevista, porque eu não me esqueço das coisas. Aliás, agora cada vez mais percebo porque é que eu nunca fui ouvido neste processo, nem na fase de inquérito, eu nunca fui ouvido neste processo, mas vou ser, e tenho tanto para dizer ao coletivo de juízes e à senhora procuradora, tenho tanto para lhes dizer, mas quem leu aquela primeira e que ia abandonar o desporto e que aquilo, sinceramente, via-se a imagem da camisa queimada e a ideia com que eu fiquei da entrevista, não, porque eu estive lá e vi-o pessoalmente naquele dia, era que ele tinha ficado com um buraco feito por uma tocha que lhe tinha trespassado o corpo do peito até às costas. Não, agora foi só um vermelhão. Foi só um vermelhão. Foi um vermelhão. Pronto, foi assim um vermelhão, uma coisinha que nem é queimadura. Nem é queimadura, foi um vermelhão. Pronto, disse a verdade. É um facto. Agora, disse a verdade. Mas a imagem que se passou do que ele disse. Isto a mim é o que é que me interessa. Pois o que é que a pessoa interpretou ou não interpretou? E Mário Monteiro diz que o Jorge Jesus queria ficar, o Jorge Jesus diz que queria se ir embora. Bem, eles são uma contradição nisto tudo. Mas de Mário Monteiro fica-me isso. Passou de um ataque, quase um míssil a passar-lhe pelo peito e pelas costas para uma coisa que não é queimadura, palavras dele, e era apenas um vermelhão. Ali um género de irritação na pele. Depois, sobre André Pinto, fiquei com a noção que André Pinto, e já tinha esta noção na altura, é um bom homem. E é um bom homem porque diz coisas que eu entendo. Primeiro, que os atacantes não disseram boa tarde. E eu percebo. Pronto. Eu também tenho princípios e educação e não disseram boa tarde. E depois que atacaram um colega com uma pochete. Portanto, não bastava, sinceramente, uma garrafa vazia de água, também atacaram com uma pochete. É isso que eu retiro de André Pinto. Depois todos os jogadores dizem a mesma coisa, que Vasco Fernandes queria fechar a porta, mas que não conseguiu. Esquecem-se da outra parte, que nós já ouvimos também em tribunal, não é? Não conseguiu. O Raul José é que lhe deu a ordem para ele não fechar, porque o Jorge Jesus ainda estava lá fora. Portanto, vamos juntando as peças do puzzle e, mais uma vez, Ricardo Gonçalves já tinha dito também em tribunal que os jogadores, como eu disse, digo há 2 anos, podiam ter sido postos em segurança, ele admitiu, e também percebemos que tinha dado tempo para fechar a porta e que eles não iriam entrar, mas que Raul José pediu para que não se fechasse a porta. Portanto, também se percebeu isso da parte de André Pinto. Jorge Jesus é, lamentavelmente, neste caso específico, um mentiroso compulsivo. Isto é,
está a sofrer também, no caso de Alcochete, do problema, eu creio que foi da reunião, como eu já disse, é altamente contagioso, a doença de Varandas, e Jorge Jesus está claramente também com a incontinência da mentira. E entrou em contradições absolutamente surreais. Ele diz que a minha reunião foi surreal. Não. Eu vou dizer o que é que foi surreal. Surreal foi ver o Sr. Jorge Jesus deitado no chão no Marítimo a apanhar banhos de sol, enquanto o Sporting estava a perder 25 milhões e o Benfica a ganhar 40. Isso é que foi surreal. Surreal foi ver o Rui Patrício dar um frango e no final do jogo ficou muito ofendido com os adeptos e virou-lhes as costas. E como capitão de equipa não agarrou a Cunha. E ele tinha uma missão enquanto capitão de equipa. Isso é que foi surreal. Surreal foi nós percebermos que eu, afinal, mais uma vez disse a verdade, que ofereci 500 mil euros para uma vitória contra o Benfica e 500 mil euros para uma vitória com o Marítimo e que eles recusaram. E depois Rui Patrício, muito atrapalhadamente, como é o costume dele, é um atrapalhado, um bom rapaz, mas um atrapalhado, não é? Diz, não, porque o Bruno Carvalho queria lá nos ir entregar, mas ele está a brincar, está-me a confundir, eu sou o homem da mala, mas alguma vez ia com 500 mil euros para o balneário distribuir dinheiro e notas, mas deve-me estar a confundir com alguém. Eu ia ao balneário para distribuir o prémio. É só mentiras em cima de mentiras, portanto, mas vai-se ver que tudo aquilo que eu disse é verdade, recusaram o prémio. Como ouvi o Manel Serrão, e agora vou pegar nas palavras do Manel Serrão, não são minhas, são do Manel Serrão, se é verdade que recusaram 500 mil, das duas uma, ou não queriam ganhar, ou alguém lhes ofereceu mais. Palavras de Manuel Serrão não são minhas. São palavras de Manuel Serrão. Bem, depois, Jorge Jesus, eu compreendo que no momento da aflição nós percamos um bocado a memória. Mas isto não brinquem comigo. Então o Jorge Jesus próprio já não se lembra onde é que foi atacado. Então ele a mim naquele dia disse-me que foi à saída das pessoas que lhe deram um murro por trás e ele caiu e até se envolveram, até me disse, eu às vezes tenho 20 anos ainda, que estou na Amadora e estávamos ali envolvidos e tal. Bem, já ouvi Ricardo Gonçalves a dizer que foi à saída das pessoas, mas no jardim, e que ele tinha a certeza absoluta porque vi. Já ouvi pessoas a dizer que foi ao balneário, Jorge Jesus diz que nem chegou ao balneário. Já ouvi dizer tudo, e ele dá uma entrevista a dizer que não levou com nenhum cinto na cara na altura, mas agora já levou. Disse que foi assim uma coisa, na entrevista foi assim uma coisa com pouca importância, agora já teve uma grande importância. Andou aos abraços com as pessoas e depois disse que viu um pelotão, como se fosse um pelotão. E andou ali aos abraços e às conversas com as pessoas, portanto, ele nem se lembra, se levou, alguém acredita nisto? Que uma pessoa não se lembra se levou com um cinto ou não levou com um cinto e se foi no peito ou se foi na cara? Não venham, não brinquem comigo. Eu já disse que aqui iam brincar muito com as questões psicológicas e o estado de tensão no momento de terror, mas isto é tudo uma mentira pegada. As pessoas, eu pelo menos, posso não saber quem foi, mas lembro-me se levei com alguma coisa na cara ou não, se foi no peito, e se foi no balneário ou se foi na entrada, desculpe lá, mas isso, lembrando. Mas a necessidade de Jorge Jesus mentir sobre este processo é tão grande, mas tão grande, que ele vai para a CMTV fazer uma figura, mas uma figura, onde ninguém lhe pergunta nada e ele diz, porque alguém lhe pedisse para dizer. Quem lhe pediu para ele dizer isso? É um idiota, tenho que dizer, que ele fez uma figura de urso. Onde veio dizer, sem ninguém lhe perguntar, eu fui ter com o Varandas ao Ritz, quer dizer, o Ritz, que é o sítio onde está sempre o Jorge Jesus, mas era o Varandas que lá estava. O Varandas é que lá estava, ligou, e eu, como comi qualquer coisa estragada, fui-me aconselhar, mas estamos a brincar, ok. Mas não há uma ordem dos médicos aqui para pôr ordem nisto, mas vê-se pessoas no hall de entrada do Ritz, mas se isto fosse verdade, que não é, a ordem dos médicos não tinha que vir dizer que não se pode andar a passar antibióticos nos halls do Hotel Ritz. Mas aqui é assim, a medicina agora é assim, mas estamos a brincar, não há regras. E ele vem dizer que se encontra, sem ninguém lhe perguntar, tem a necessidade de dizer esta mentira. Porque como é lógico, o que ele lá teve a fazer teve a ver com o Alcochete. É mais do que lógico, senão não se inventava esta mentira, que foi ao Ritz para lhe passar uns antibióticos que tinha comido alguma coisa estragada. Isto é
absolutamente surreal. Tudo isto que se está a passar é absolutamente surreal. Depois veio o porquinho da Índia dizer que aquilo que se ouve, não sei o que eu disse, não sei o que, de um frúnculo no não sei quantos. Então eu vou explicar às pessoas. Eu disse claramente, primeiro, não fui eu, nem sugeri, eu já disse aqui que essa foi uma nova mentira, foi. Como foram apanhados na mentira, passaram todos a dizer que eu sugeri. Não fui eu que mudei o treino, eu sugeri. O Jorge é que mudou. Primeiro, mas isso nem interessa para o caso. Eu não percebo os terroristas que só podiam bater de manhã ou só podiam bater à tarde. Desculpe lá, mas eu não percebo nada disso. Mas, em primeiro lugar, eu nem sugeri. Mas, eu vou dizer o teor da conversa. O teor da conversa foi, chegámos ao fim da linha, porque os senhores acabaram de dar um prejuízo de cerca de 25 milhões ao Sporting e ao nosso rival direto deram-lhe 40 milhões com este resultado. E o senhor Jorge Jesus, foi isso que eu lhe disse na cara, estava a apanhar banhos de sol, desculpe, mas a linha chegou até ao fim. A linha chegou ao fim. Foi isto que ele não gostou de ouvir. Mas, sítio onde estou, pessoas não estão para apanhar sol, a não ser que ele vá para Salvador Nadador, ou vá fazer o filme do Baywatch. Não, isto não é uma brincadeira. Servir o Sporting, servir um clube, tem que servir com profissionalismo, e não é daquela forma. Então a mim criticaram-me porque uma vez fui com um casaco de pele, uma única vez, fui com um casaco de pele, o Sr. Jorge Jesus está a apanhar banhos de sol no Marítimo, com a consequência gravíssima, e ele vinha-me falar da taça perante um problema gravíssimo deste. Agora, veja os jogadores todos. O que é que os jogadores todos dizem? Que eu lhes disse que era para ganhar a taça, que éramos uma família, que tínhamos que estar unidos. Até o Rui Patrício disse isto. Agora o treinador, perante a gravidade da situação, nós estamos a brincar, vem para lá da taça, quando dá-me um estouro de 25 milhões e dá-me de mão beijada ao meu rival, a quem ele tinha chegado há uns meses atrás a um acordo, e dá-lhe 40 milhões de mão beijada e vem para lá da taça. Não! Agora as pessoas vêm dizer que eu sou mal criado. Pelo amor de Deus, nós temos que perceber a dimensão das coisas, temos que perceber a responsabilidade das coisas. Eu nunca passei essa mensagem a adeptos, que as taças não interessavam, independentemente das pessoas que me conhecem, sabem que para mim taças e tacinhas eu quero ser campeão. Taças e tacinhas, se me disser uma taça UEFA, uma Liga dos Campeões, está bem. Agora, mas eu sei que para os adeptos é importante. Agora, o treinador, claro que eu lhe disse que eu não posso estar a falar de um assunto gravíssimo e ele estar-me a falar da taça. Quer dizer, claro que era importante ganharmos a taça, mas em comparação com 25 milhões tirados ao Sporting e 40 milhões dados de mão beijada ao Benfica, quando ele me prometeu no fim do jogo do Benfica, mas não está o presidente, não esteja nervoso, nós vamos ganhar no Marítimo, isto está no papo e depois vai-se deitar no chão, a apanhar banhos de sol. Não pode ser. Tive uma reação má perante eles, perante a desculpa esfarrapada que me estava a dar. Claro que sim. Que eles não eram para ser eles os treinadores na Taça de Portugal. Eu já disse neste programa, claro que não. Que se não fosse o cashball, eles tinham mesmo recebido a nota de culpa. Claro que sim. Que eu não os queria ver mais à frente. Claro que sim. Agora diz ele que me disse que se vai embora. Ele é que me disse que se vai embora. Disse que não queria saber de mim. Ele que me ligava às 5 da manhã, eu desligava-lhe os telefones. Ele deve estar a esquecer que os telefones já me foram devolvidos, eu tenho as mensagens todas que troquei com ele e hei de publicá-las. Ninguém tenha dúvida, para perceberem claramente quem é que é Jorge Jesus. E eu vou publicá-las. Ele pensou o quê? Que a polícia apagou? Não apagou. Eu tenho os telemóveis outra vez e vou demonstrar. Estou agora desdém. Quer dizer, estive eu a conviver com a família dele, com a minha, agora vem-me com historietas, levava-me à casa dos amigos dele todos e andava-me a apresentar às pessoas todas, e agora diz, como desdém. Foi despedido, foi sim senhor, e foi muito bem despedido. Foi muito bem para o Brasil, porque tem a praia de Copacabana. Vá para a praia se deitar, não é para o Marítimo. Não é gozar comigo com 25 milhões que me fez perder. Mais. Rui Patrício ainda disse que nunca tinha pedido para sair para o Sporting. Não, pois não. Foi só a primeira coisa. Olha, esse também não me disse nem bom dia nem boa tarde. Apanhou-me no hall de um hotel do Algarve e disse-me logo, presidente, eu quero me ir embora. O antigo presidente Godinho Lopes disse-me, prometeu-me quando eu renovei que era para me ir embora, eu quero me ir embora. Pois, ele nunca pediu. Foi logo a primeira coisa. Nem bom dia nem boa tarde. Portanto, também tem um problemazinho de educação.
o Rui Patrício. Foi logo aí. E depois foi os anos todos. Qual foi o ano que acalmou? Quando eu lhe renovei o contrato. Mas de resto não pediu, não fazia ele outra coisa, se não pedir para se ir embora. Agora, estou a mentir. Qual era o meu interesse de mentir? Qual o meu interesse? Aliás, o Jorge Jesus vem confirmar. E Jorge Jesus tem muita culpa no que se passou. Porque, para segurar pessoas que eu já não queria no Sporting, eu, pessoalmente, já não queria no Sporting, como o Rui Patrício e o William, o que é que ele faz? Vai pelas minhas costas, vai-lhes dizer que ganhavam mal, e os jogadores do Benfica ganhavam muito mais. Foi dizer ao plantel inteiro que os meus prémios eram uma porcaria porque o Benfica pagava muito mais. Nas minhas costas, eu dizei várias vezes para não fazer isso. Ele várias vezes, Jorge Jesus, foi dizer isto ao plantel, pondo o plantel contra mim, porque os prémios eram uma porcaria em comparação com o Benfica, não sei o quê. E sabe o que é que eu dizia ao Jorge Jesus? Ao meu amigo, é muito fácil, eu ponho os prémios ao nível do Benfica, mas você vai para a rua, porque com o seu dinheiro eu consigo pôr ao nível dos prémios do Benfica. E ele ficava calado, virava as costas e ia-se embora, porque não gostava do que eu via. Bruno, temos minuto e meio. Pois, mas a verdade é que ele vem confirmar, e o que é que aquela cabeça pensante faz? Não só me contraria em ficarem os jogadores, contraria os jogadores e põe-nos a capitães. Está tudo maluco, os jogadores contrariados a capitães. Mas o Jorge Jesus tem a noção do que é um capitão de equipa. Para terminar, digo, o Sporting não tem um capitão de equipa há décadas. É um dos grandes problemas do Sporting do futebol. E tem nas outras modalidades, por isso é que tem sucesso. Porque um capitão de equipa tem que ser aquele que leva as preocupações dos jogadores à direção, mas também leva os valores intrínsecos do clube para dentro do balneário. E o Sporting não tem disso há muito tempo. Rui Patrício, William, Adrian foram péssimos capitães de equipa. Péssimas decisões de Jorge Jesus. Eu avisei várias vezes, mas ele dava-lhes esse tocinho para que eles não saíssem do Sporting. O que é que eles fizeram? Adrian acaba por sair e diz que está muito magoado comigo quando o erro não é meu, foi do Lassiter. E o Rui Patrício e o William deram uma fugida do clube, anularam o contrato. Foi esse o grande prémio por Jorge Jesus andar-lhes a envenenar a cabeça com o que é que o Benfica pagava e ter-lhes dado uma abraçadeira a pessoas que tinham que ter verdadeiros capitães de equipa. E se houvesse verdadeiros capitães de equipa, não tenho dúvida nenhuma que não tinha acontecido metade das coisas que aconteceram. Eu não tinha escrito metade das coisas que escrevia, porque tinha pessoas que eram homens com H grande dentro do balneário. E esses capitães nunca o foram. Muito bem, Bruno. Obrigado pelo seu comentário de hoje. Um abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana e um abraço a todos.